A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia, estarei lendo em 1 Crônicas, capítulo 10, 11 e 12. Capítulo 10. A morte de Saul e de seus filhos. E os filisteus pelejaram com Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram feridos nas montanhas de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e com seus filhos, e feriram os filisteus a Jonatas, e a Abinadab e a Malquizua, filho de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o acharam, e ele temeu muito aos flecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha este circunciso e escarneça de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. E vendo todos os homens de Israel que estavam no vale, que havia fugido, e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram as suas cidades e fugiram. Então vieram os filisteus e habitaram nelas. E sucedeu que no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam Saul e os seus filhos estirados nas montanhas de Gilboa. E os despojaram e tomaram as suas cabeças e as suas armas, e as enviaram pelas terras dos filisteus em redor, para o anunciar os seus ídolos e ao povo. E puseram as suas armas na casa de seu Deus, e a sua cabeça fixaram na casa de Dagom. Ouvindo, pois, todas as Jabes, Gileade, tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens belicosos se levantaram e tomaram o corpo de Saul e o corpo de seus filhos, e os trouxeram a Jabes, e sepultaram os seus ossos debaixo de um carvalho em Jabes, e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul, por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar, e não buscou o Senhor, pelo que matou e transferiu o reino de Davi, o reino a Davi, filho de Jessé. Davi é ungido rei. Então todo o Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: eis que somos teus ossos e tua carne. E também já dantes, sendo Saul ainda rei, eras tu o que fazia sair e entrar Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo de Israel. Também vieram todos os anciãos de Israel ao rei, a Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor pelo ministério de Samuel. E partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, moradores da terra. E disseram os moradores de Jebus a Davi: tu não entrarás aqui. Porém Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi, porque disse Davi: qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e maioral. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe. E Davi habitou na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi, e edificou a cidade ao redor, desde Milo até completar o circuito,
E Joabes renovou o resto da cidade. E ia Davi cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Os valentes de Davi, e estes foram chefes dos heróis que Davi tinha, e que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel. E estes foram do número dos heróis que Davi tinha: Jazobeão, Acmonita, o principal dos capitões, o qual, brandindo a sua lança contra 300 de uma vez, os matou. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aoita. Ele estava entre os 3 varões. E este esteve com Davi em paz Damim, quando os filisteus ali se ajuntaram à peleja, e o pedaço do campo estava cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus, e puseram-se no meio daquele pedaço, e o defenderam, e feriram os filisteus, e promoveu o Senhor um grande livramento. E 3 dos 30 chefes desceram a penha a Davi, na caverna de Adulão, e o arraial dos filisteus estava acampado no vale dos Refaíns. E Davi estava então no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estava então em Belém. E desejou Davi e disse: quem me dará a beber da água do poço de Belém, que está junto à porta? Então aqueles 3 romperam pelo arraial dos filisteus, e tiraram água do poço de Belém, que estava à porta, e tomaram dela, e a trouxeram a Davi. Porém, Davi não a quis beber, mas a derramou perante o Senhor, e disse: nunca, meu Deus, permita que faça tal. Beberia eu o sangue destes varões com as suas vidas? Pois com perigo das suas vidas a trouxeram. E ele não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 valentes. E também Abisai, irmão de Joabe, foi chefe dos 3, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu, e teve nome entre os 3. Dos 3 foi mais ilustre do que os outros 2, pelo que foi chefe deles, porém não chegou aos primeiros 3. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um valente varão grande em obras, de Cazel. Ele feriu 2 fortes leões de Moabe, e também desceu e feriu um leão dentro de uma cova no tempo da neve. Também feriu ele a um homem egípcio, homem de grande altura, de 5 côvados, e trazia o egípcio uma lança na mão, com o eixo de tecelã, mas desceu contra ele com uma vara, e arrancou a lança da mão do egípcio, e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre aqueles 3 varões. Eis que dos 30 foi ele o mais ilustre, contudo não chegou aos 3, e Davi o pôs sobre a sua guarda. E foram os heróis dos exércitos: Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Samote, o Arodita, Reles, o Pelonita, Ira, filho de Ilques, o Tecoíta, Abiezer, o Anatotita, Sibecai, o Uzatita, Itai, o Aoita, Marai, o Netofatita,
Haled, filho de Baaná, o Netofatita. Itai, filho de Ribai, de Gibeá. Filhos de Benjamim, Benaia, o Piratonita. Urai, do ribeiro de Gaás. Abiel, o Arbatita. Asmavete, o Baarumita. Eliaba, o Saal Bonita. Dos filhos de Razem, o Gizonita. Jonatas, filho de Sag, o Aratita. Aião, filho de Sacar, o Aratita. Elifaz, filho de U. Éfer, o Mequeratita. Aias, o Pelonita. Esrom, o Carmelita. Narai, filho de Esbai. Joel, irmão de Natã. Mibar, filho de Hagri. Zeleque, o Amonita. Naarai, o Berotita, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia. Ira, o Itrita. Carebe, o Itrita. Urias, o Eteu. Zadab, filho de Alai. Adiná, filho de Cisá, o Rebonita, chefe dos Rebonitas. Todavia sobre ele havia 30. Hanã, filho de Macá, e Josafá, o Mitenita. Uzias, o Astaratita. Samá, Jeiel, filhos de Rotão, o Areorita. Jediael, filho de Sirri, e Joás, seu irmão, o Tizita. Eliel, o Mavita. Jeribai e Josavias, filhos de Elnaão, e Itamar, o Moabita. Eliel, Obed, Jaziel, o Mesobaita. Os que vieram a Davi em Ziclag. Capítulo 12. Estes, porém, são os que vieram a Davi a Ziclag, sendo ele ainda fugitivo por causa de Saul, filho de Quis, e era dos valentes que ajudaram nesta guerra, armados de arco. Usava da mão direita e esquerda em atirar pedras e em despedir flechas com os arcos. Era este dos irmãos de Saul, benjamitas. Aiezé, o chefe. Joás, filho de Samá, o Gibeatita. Jeziel e Pelete, filhos dos Asmavete. E Beraca e Geu, o Anatotita. Ismaias, o Gibeonita, valente entre os 30 e capitão dos 30. Jeremias, Jaaziel, Joanã, Josadab, o Gederatita. Eluzai e Jerimote, e Belaias, e Semarias, e Cefatias, o Arufita. Eucana, Isias, Azarel, Joezer e Jazobeão, os Coratitas. E Joela, Zebadias, filhos de Jeorão, de Gedor.
Dos filhos e dos gaditas se retiraram a Davi ao lugar forte no deserto, varões valentes, homens de guerra, para pelejar, armados com rodelas e lança. E seus rostos eram como o rosto de leões, e eles eram ligeiros como corça sobre os montes. Ezer, o cabeça, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Elzabade, o nono, Jeremias, o décimo, Mabanai, o unidécimo. Este dos filhos de Gade foram os capitões do exército. Um dos menores tinha o cargo de 100 e o maior de 1000. Estes são os que passaram o Jordão no mês primeiro, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir a todos os dos vales para o oriente e para o ocidente, e também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá, Davi, ao lugar forte. E Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: Se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus dos nossos pais o veja e o repreenda. Então entrou o espírito em Amizai, chefe de 30, e disse: Nós somos teus, ó Davi. É contigo e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz seja contigo, e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitões das tropas. Também de Manassés alguns passaram a Davi quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul, ainda que não ajudaram os filisteus, porque os príncipes dos filisteus com conselho despediram, dizendo: à custa da nossa cabeça passará Saul, seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziclag, passaram para ele de Manassés, Adna e Josabade e Gediael e Micael e Josabade e Eliú e Ziletai, chefe de milhares dos de Manassés. E estes ajudaram a Davi contra aquelas tropas, porque todos eles eram heróis valentes e foram capitões no exército. Porque naquele tempo, de dia em dia, vinha Davi para ajudar, até que se fez um grande exército, como exército de Deus. Os que vieram a Davi em Hebrom. Ora, este é o número dos chefes armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom, para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá que trazia rodela e lança, 6.800 armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, varão valentes para pelejar, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada, porém, era o chefe dos de Arão, e com ele vieram 3.600. 3.700. Zadok, sendo ainda jovem, varão valente da família de seu pai, trouxe 22 príncipes. E dos filhos de Benjamim, irmão de Saul, vieram 3.000, porque até então havia ainda muito deles que era pela casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 varões valentes, homens de nome em casa de seu pai. Da meia tribo de Manassés, 18.000 que foram apontados pelos seus nomes para vir a fazer rei a Davi. Dos filhos de Isacar, destro na ciência dos tempos,
para saber o que Israel devia fazer, 200 de seus chefes e de todos os seus irmãos que seguiram a sua palavra. De Zebulon, dos que saíam ao exército, ordenado para a peleja, com todas as armas de guerra, 50.000, também destro, para ordenarem uma batalha com coração constante. De Naphtali, 1.000 capitões, e com eles 37.000 com rodelas e lança. Dos danitas, ordenados para a peleja, 28.600. E de Azer, dos que saía para o exército para ordenarem a batalha, 40.000. Da banda da além do Jordão, dos Rebunitas e Gaditas, e da meia tribo de Manassés, com toda sorte de instrumento de guerra para pelejar, 120.000. Todos estes homens de guerra, posto em ordem de batalha com o coração inteiro, vieram a Hebrom para levantar a Davi rei sobre todo Israel, e também todo o resto de Israel tinha o mesmo coração para levantar a Davi rei. E estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham preparado as provisões. E também seus vizinhos de mais perto, até Isacar e Zebulon e Naphtali, trouxeram pão sobre jumentos, e sobre camelos, e sobre mulos, e sobre bois, provisões de farinha, pasta de figo, e cachos de passa, e vinho, e azeite, e bois, e gado miúdo, em abundância, porque havia alegria em Israel. Amém e amém. Fiquem todos na paz do Senhor. E aproveita a oportunidade para pedir perdão por uns nomes que são difíceis de falar. Amém e amém, Jesus.